O Internacional que teve mais uma derrota nesse Campeonato Brasileiro, agora para o lanterna da competição, o Atlético Goianiense. E se não beira o absurdo, eu quero te trazer hoje tudo sobre a entrevista de Roger Machado e todas as coisas ruins que ele falou, além de Gabriel Mercado, que ao final do jogo trouxe uma frase muito infeliz e além disso até num tom de soberba. E também quero te trazer todos esses detalhes desse pós-jogo do Internacional, com zona mista e tudo mais. Então, só antes de começar esse vídeo com mais uma derrota do Inter nesse Brasileirão, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa nos comentários também a tua opinião sobre essa partida do Internacional contra o Atlético Goianiense. O que tu achou do jogo, quais foram os erros do Inter, na tua visão, inclusive sobre todas as informações que eu vou te trazer também sobre esse pós-jogo do Internacional. Pois bem, o Inter que foi com um time bem parecido daquele que venceu por 2-1 a equipe do Juventude. Porém, modelo de jogar, e aí esse é o principal problema, a principal crítica que a gente faz ao Roger Machado. O Roger está chegando no seu segundo mês de Internacional, pela terceira semana consecutiva, ele teve tempo para preparar esta equipe, né? Teve atividades para conseguir pelo menos construir um modelo de jogo. E hoje, se eu for te perguntar qual é o modelo de jogo do Roger Machado, é um time retranqueiro, é um time de transição rápida, é um time que gosta da posse de bola, como é o time de Roger Machado? Eu tenho certeza que cada um vai falar uma coisa, porque ninguém sabe como o Internacional joga. Ninguém sabe se o Inter uma hora é um time que contra-ataca, se uma hora o Inter é um time que é retranqueiro, se o Inter uma hora é um time que gosta de ter a posse, ninguém sabe, porque o Inter não tem um modelo definido. E essa é a principal crítica que, sem dúvidas, a gente faz ao trabalho de Roger Machado. Não ser um time que tem uma cara. O Inter é um time sem cara, é um time sem semblante. E se não basta essa situação, basta uma segunda, que é esses jogadores do Internacional só quererem jogar quando querem. Precisa ter uma pressão no estádio Beira-Rio, uma situação quase de vida ou morte para jogar dando a vida, né? Dar tudo de si, por exemplo, para virar um jogo contra o Juventude, que não é nada demais esse Campeonato Brasileiro. E hoje, jogando fora de casa, no jogo amorfo, onde o Inter parecia que a qualquer momento, olha, eu não quero estar aqui, eu quero só que esse jogo acabe. Me faz o possível e impossível para esse jogo acabar e fechar um 0-0. Era tudo que o Inter nesse momento estava pensando. E aí o Inter toma um gol numa falha do Thiago Maia, que tinha ido muito bem contra o Juventude, né? Fez aquele bonito gol ainda recuperando a bola, não fez uma partida, mas e mais o erro individual. O Inter, a gente pode colocar uma frase em tantas coisas ruins que esse time do Internacional é o time de erros individuais. É o time que tem erro individual em semifinal de Libertadores, é o time que paga erros individuais, né, na Sul-Americana para ser eliminado para o Rosário Central, é o time com erros individuais que é pecado e acaba sendo eliminado para o Juventude no Campeonato Gaúcho e também na Copa do Brasil, e é um time com erros individuais nesse Campeonato Brasileiro. Um time que, além do coletivo, sempre tem erros individuais e um time caro. Uma das maiores folhas salariais da história do Internacional conseguiu protagonizar mais uma derrota para o lanterna do Campeonato Brasileiro, que até então não tinha vencido no Brasileirão dentro da sua casa, que dos 15 pontos que o Atlético Goianiense conquistou, 4 foram contra o Internacional. 4 dos 15, 4 foram contra o Inter. 1 no estádio Beira-Rio e 3 hoje lá em Goiânia. Bom, e se não basta toda essa situação, bom, pelo menos a gente vai esperar que na entrevista coletiva, o Roger Machado, Gabriel Mercado, capitão do Internacional de hoje, falem, né, o que o torcedor quer escutar. Olha, né, realmente a gente tá jogando bem, a gente tá tentando fazer alguma coisa aqui. Mas aí o que fala o Gabriel Mercado na saída de campo? Bom, primeiro o Mercado disse que o Atlético Goianiense é sim o lanterna do Campeonato Brasileiro, não pode ser menosprezado, é uma boa equipe. E aí ele traz uma frase que assim, ó, chega a ser um absurdo que ele fala. Ele diz: lamentavelmente, não conseguimos fazer o que o nosso treinador nos pediu. Só que ele fala isso com uma normalidade. Ah, não conseguimos fazer hoje o que o nosso treinador pediu. E além disso, ele complementa: peço desculpas pro torcedor aqui que veio, acompanhou aqui em Goiânia, e peço também aí desculpa pro torcedor que está assistindo. E deu. É isso. Né? Essa é a principal situação que o Internacional conseguiu protagonizar. O capitão do Internacional falando com uma normalidade: ah, perdemos aqui, né? Peço desculpa pro torcedor, normalizamos toda essa situação, mas ainda assim
né, um fator bem diferente, né, algo que a gente não estava acostumado a ver, por exemplo, nesse momento. E o capitão do Internacional, um cara que é sanguíneo, Gabriel Mercado, que a gente sempre vem elogiando, hoje, numa frase muito infeliz na sua saída de campo, né, falando e normalizando essa derrota para o Atlético Goianiense, normalizando o time não ter conseguido fazer, por exemplo, o que o seu treinador pediu. E sobre treinador, sobre a entrevista de Roger Machado. Bom, a entrevista do Roger todo mundo já pegou, né? É aquele cara que tem, né, uma frase, né, algumas palavras, né, um pouco diferentes, é a anamnese, as fases de jogo, ofensiva e defensiva, né, tem uma didática diferente, né, um cara mais, né, que tem um linguajar mais, assim, de direito, né, e é um cara, assim, calmo, tranquilo, relaxado, não se exalta, tá sempre muito tranquilo nas entrevistas coletivas, mas ele foi respondendo, dizendo, olha, a gente vai sair dessa situação com o trabalho, aquelas coisas mais pragmáticas, mais, né, realmente para tentar sair da tangente. A gente sabe quando o Internacional foi cheio, né, ele respondendo a crítica do Alário, porque o Alário conseguiu perder um gol absurdo na pequena área, um gol onde o Ricardo Matias, que entrou novamente muito bem, faz um cruzamento para ele, e na pequena área, era só ele dar uma casquinha, ou de peito, ele consegue me dar um peixinho e isolar a bola, né? E aí, na entrevista coletiva, o Roger Machado fala, o Alário vem sendo criticado, o Borré vem sendo criticado, o Valência vem sendo criticado porque o ano do Internacional é muito ruim. E como o ano do Internacional é muito ruim, é óbvio que a crítica vai vir para os centroavantes. Mas é óbvio que a crítica vai vir para os centroavantes porque eles não estão jogando bem e a crítica tem que vir. E aí ele disse, não vou me manifestar sobre essa situação. O torcedor tem que se manifestar, o torcedor tem que criticar, mas eu não vou me manifestar sobre isso, né? Além disso, né, ele falou também, olha, hoje o Internacional a gente não conseguiu, né, fazer as fases ofensivas, né, o Inter não teve uma boa partida, né, óbvio que depois da vitória que a gente teve contra a equipe do Juventude, gera uma expectativa no torcedor, a gente venceu o Atlético Goianiense, mas é óbvio que gera uma expectativa, tu não tá no Juventude, né, onde vencemos o jogo, né, a gente tem mais expectativa, a gente tem obrigação, não é expectativa, obrigação de vencer o Atlético Goianiense. E mais uma vez o Inter não conseguiu fazer isso. Hoje o Inter tem 25 pontos no Campeonato Brasileiro, está a 4 pontos até esse presente momento do 17º colocado, que é o Corinthians, numa situação muito complicada. Agora o Inter vai para 2 jogos muito difíceis contra a equipe do Cruzeiro, tanto no Mineirão, que não perdeu ainda na temporada. O Cruzeiro não tem derrota no Mineirão neste ano, não só pelo Campeonato Brasileiro, mas também pelos outros campeonatos. E depois joga de novo contra o Cruzeiro, só que daí no estádio Beira-Rio. 2 jogos muito difíceis contra o time que está brigando pela parte de cima da tabela. E a última coisa que eu quero trazer aqui é sobre um discurso desconecto, né? O Roger Machado fala, o Atlético Goianiense está brigando por outra coisa que nós. Só que quando a gente vê a tabela, parece que o Inter e o Atlético Goianiense estão brigando pela mesma coisa, que é não ser rebaixado para a segunda divisão. Hoje o Inter é o 12º colocado, pode terminar na 13ª colocação, dependendo de como acontecer, e ter o Atlético Goianiense, que hoje tem 15 pontos a 10 pontos do Inter. Mas o discurso ainda é, olha, estamos pensando na parte de cima da tabela. Mas a gente sabe que esse discurso também é muito perigoso. E eu já tenho certeza que esse ano, se o Inter não for rebaixado, já é ótimo. Porque a temporada do Inter aqui até então é ridícula, mas pode não só ficar ridícula, como horrível. Deixa nos comentários também aqui a tua opinião, que eu quero saber muito. O Internacional retorna agora já para Porto Alegre e amanhã se apresenta porque no meio da semana já tem o jogo contra a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!